Você sabe, o estudo, a educação abrem um universo, um mar de possibilidades para você. E é para isso que a gente está aqui, TV Enem, ampliando seus horizontes. Seja bem-vindo. Mais um dia de aula, de aprendizado e de crescimento para você. Oi, gente! A nossa aula de hoje será sobre o Império Bizantino, mas eu tenho que te fazer algumas considerações. Na aula passada sobre o sistema feudal, eu te disse que a Idade Média estava dividida em duas partes. A Alta Idade Média, caracterizada pelo apogeu do feudalismo e dos impérios medievais. Dois impérios são importantes: o Império Bizantino e o mundo árabe, o mundo islâmico, e a Baixa Idade Média, que é a decadência do sistema feudal. Mas vamos para a nossa aula de hoje, Império Bizantino. Primeira coisa que você tem que saber sobre este império é a localização geográfica. Situado na antiga colônia grega de Bizâncio. Você vai perguntar: César, quem é Bizâncio hoje? É Istambul, na Turquia. Segunda coisa que você tem que saber: um dos últimos imperadores romanos foi Teodósio, que dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente vai originar o Império Bizantino. Mas quando falamos em Império Bizantino, falamos sobre o principal governante, Justiniano. Gente, grave uma coisa na sua cabeça: Justiniano destacou-se como legislador e teólogo. César, legislador, cuida de quê? Das leis. Teólogo, da religião. E você vai ver que a principal herança cultural dos romanos para o Ocidente foi o direito, dividido em duas partes: o jus civilis, que é o direito do cidadão romano, o direito do patrício, e o jus gentium, que é o direito do não cidadão romano, o plebeu. E aí Justiniano vai pegar esse direito romano que estava dividido e vai condensar. Chama atenção, ele vai condensar, é a principal obra dele como legislador. Ele vai formar o Corpus Juris Civilis. Que quer dizer o que esse Corpus Juris Civilis? Corpo do direito civil, que vai ser dividido em quatro partes. Primeiro, o Código, as principais leis romanas até a época do imperador Adriano. Segunda parte, Pandectas ou Digestos, principais opiniões dos mais importantes juristas romanos. Isso vai originar o que chamamos hoje de jurisprudência. Terceira parte, as Institutas, o manual de leis para os estudantes de direito. E a quarta parte, as novelas, principais leis do Império Bizantino até a época do imperador Justiniano. Mas como eu te disse, Justiniano também destacou-se como legislador. E no governo dele começam as chamadas heresias. O que são heresias, César? Tudo aquilo que ia de encontro à Igreja Católica. Quatro são importantes. Primeiro, o monofisismo. Fisismo, forma. Dizia que Cristo tinha apenas uma única origem, uma única forma, a divina e espiritual. Negava a origem humana, negava apóstolo, negava milagres, negava tudo. Segunda heresia, o movimento iconoclasta, que vem da palavra ícone, que significa imagens, quebra de imagens.
isso deu início ao processo de decadência da Igreja Católica, a perda de poder da Igreja Católica, que vai culminar mais adiante na Idade Moderna com a chamada Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. Terceira heresia, o cesaropapismo. Césaro, Roma Antiga, César, se lembra de mim? Papismo, Papa, Igreja Católica. Os imperadores bizantinos concentraram em suas mãos os dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Mas o mais importante, o cisma do Oriente. A palavra cisma quer dizer quebra, divisão. A Igreja Católica divide-se em duas partes. A Igreja do Ocidente, sediada em Roma, chefiada pelo Papa. E a Igreja do Oriente, também chamada de Ortodoxa, sediada em Constantinopla e chefiada pelo Patriarca de Constantinopla. Hoje, os dois maiores países de religião ortodoxa, Rússia e a Grécia. Mas também temos que saber sobre a sociedade, a política, a economia do Império Bizantino. Na sociedade dividida em camadas, não permite mobilidade social. Aqui em cima, a camada dominante, nós temos três personagens: a nobreza, o clero ortodoxo e os militares. Na parte intermediária, importante ter na cabeça a parte intermediária, eu tenho os comerciantes e artesãos. E na base, eu tenho escravos e servos. Mas você vai dizer assim: César, você me disse que o escravo não fazia parte do perfil da sociedade feudal. Volto a te afirmar, não faz parte. Mas, em se tratando de um império, eu tenho o escravo por conquista, o escravo por guerra. Na economia, duas atividades são importantes: o comércio e o artesanato. Na política, importantíssimo, você vai estudar isso em Idade Moderna. Eu tenho a monarquia teocrática. Teo, Deus. Cracia, governo. Governo de Deus. Se eu chamar também, César, de monarquia absoluta ou despótica, é a mesma coisa? É a mesma coisa. No legado cultural, o que são legados, César? O que o Império Bizantino deixou para a posteridade. Nós temos a arquitetura, com a técnica do mosaico, que é a montagem de quebra-cabeças. Isso foi expresso aonde? Na Catedral de Santa Sofia. Mas uma coisa importantíssima que você vai ter que ter na sua cabeça: é o fim do Império Bizantino, que vai se dar no ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Este fato é importante, porque quando o Império Bizantino cai nas mãos dos turcos otomanos, fecha-se o mar Mediterrâneo, o que vai obrigar aos europeus, mais precisamente, bota na cabeça, Portugal e Espanha, a lançarem-se ao mar. Fato que nós vamos chamar de quê? Expansão comercial e marítima europeia. Os grandes descobrimentos. Isso são assuntos de próximas aulas. Ok? Obrigado, um forte abraço e até a próxima aula. Olá galera, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estou aqui hoje para dar aula de câmera escura e determinação de altura usando a propagação retilínea da luz. Turma, o que é uma câmera escura? Você já viu a câmera escura? Claro que sim! Os nossos olhos, gente, é uma câmera escura. O que é uma câmera escura? É uma caixa fechada, que dentro dela seja toda negra, preta. Gente, observe bem. Os nossos olhos é assim. Ele é fechado e tem um orifício pequenininho, onde vai entrar os raios de luz. Exatamente igual a essa caixa. Ora, vamos imaginar uma árvore, tudo bem? E essa árvore, ela tem uma certa altura. Eu vou chamar essa altura de agazão. Tudo bem, gente? A distância que essa árvore está da câmera escura, eu vou chamar essa altura de dzão.
Agora é aqui que eu quero que vocês se liguem. Turma, os raios de luz vão passar pela árvore. Uns vão ser bloqueados, outros vão passar. A mesma coisa acontece nesse orifício. Vai ter alguns raios de luz, gente, que vai conseguir passar por esse buraco. Não é? Ou seja, alguns raios de luz vai conseguir passar pelo buraco. Então o que é que vai acontecer? Isso aqui é linha reta. Não parece, mas é. Ora, quando isso acontecer, a árvore vai ser formada aqui, gente, a imagem dela, no fundo da câmera escura. E essa imagem, no fundo da câmera escura, ela vai ser invertida. Ela vai ser, gente, de cabeça para baixo. Oxe, professor, eu enxergo invertido? Sim, você enxerga invertido. Lembre-se que o olho, ele capta, né, as informações. O seu olho está de cabeça para baixo, a imagem? Sim. Essa imagem, essa informação, ela é enviada para o cérebro. Aí o cérebro, sim, processa a imagem e vai ver, né, a sua imagem de cabeça para cima. Calma. O seu cérebro processa bonitinho, você está vendo tudo de cabeça para cima. Mas a imagem formada dentro de uma câmera escura sempre é invertida. Ora, essa câmera escura, quando ela formar uma imagem, ela vai ter uma altura da imagem. Eu vou chamar essa altura de H'. E essa câmera escura tem uma profundidade. Eu vou chamar essa profundidade de H'. Turma, bora brincar um pouquinho de matemática? Ô, gente, se esse ângulo é igual a esse ângulo, então significa que isso aqui é válida a semelhança de triângulo. Então a vertical está para a vertical, assim como a horizontal está para a horizontal. Ou seja, H está para H', assim como Dzão está para D'. Aonde Hzão é a altura, né, do objeto, H' é a altura da imagem, Dzão é a distância do objeto à câmera escura, e D' é a profundidade da câmera escura. Ora, uma câmera escura, ela é a aplicação, né, da propriedade retilínea dos raios de luz. Uma outra aplicação é o seguinte: eu estou vendo um prédio, aí eu quero saber a altura do prédio. Eu não sei como é a altura do prédio. Vamos imaginar que eu esteja aqui. Sou eu. Eu estou aqui em frente a um prédio. Pessoal, ora, se eu souber qual é a sombra, não é, do prédio, o raio de luz quando vem aqui, esse mesmo raio, como ele vem paralelo em relação ao Sol, ele pega em mim e na árvore. Significa, gente, que esse prédio vai gerar uma certa sombra no chão e eu também vou gerar uma certa sombra no chão. Se eu souber, gente, que é a distância da sombra, por exemplo, é Dzão, a distância da minha sombra é D'. Repare, gente, vê se não é a mesma coisa. A altura do prédio é a altura do objeto. Também é válida a semelhança de triângulo. Hzão está para H', assim como Dzão está para D'. Professor, isso cai em vestibular? Cai. É difícil? Não. Pode cair em física e em matemática. Uma questão toda de física lá na prova de matemática. Porque aqui é uma aplicação da semelhança de triângulo. Turma, isso cai, meu velho. Não dá mole, não. Isso cai toda hora. Olha aqui, ó. Vamos botar um exemplo, só para vocês verem que é fácil. Observe. Uma árvore de 6 metros de altura está a 2 metros de uma câmera escura. Eu aconselho a vocês desenharem. Faça assim, ó. Uma árvore, 2 metros de altura. Está, né, em frente a uma câmera escura de profundidade 5 milímetros. Eu quero saber quem é a altura, sabendo que a distância da árvore à câmera escura é de 2 metros. Não é isso, gente? Ó? Uma árvore de 6 metros de altura, está a 2 metros de uma câmera escura. Repare, gente, que é semelhança de triângulo. Não tem como errar. Observe isso aqui, ó, a armadilha, todo mundo presta atenção, hein? Nesse caso, é necessário eu transformar as unidades? Não, não é. Presta atenção, ó. Esse triângulo que ele é criado aqui, as informações desse triângulo estão todas em metros.
Quando você criar a árvore aqui de cabeça para baixo, as informações desse triângulo vai estar todas em milímetros. É só me ligar que a resposta vai estar em milímetros. Você precisa transformar, gente, quando em um mesmo triângulo, né, você tem unidades diferentes. Mas como esse triângulo são todos com a mesma unidade, é filé da Bahia. Então como é que você faz isso? Bora lá comigo? Ó, vertical tá para vertical, assim como horizontal tá para horizontal. Fazendo cruz spread, eu tenho que 2H é igual a 6 vezes 5, 30. Turma, 2 está multiplicando, passa o que, gente? Dividindo. Turma, quanto é 30? 30, ó, 6 vezes 5, 30, né? 30 dividido por 2 dá 15. 15 o quê? Milímetros. Importante, essa imagem, ela vai ser invertida. Galera, deixa eu sair da frente para vocês observarem. É só isso. É só e somente isso. Não tem mais o que te perguntar. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Fique em casa e até a próxima aula. Tchau, gente! Olá, tudo bem? Vim falar com vocês sobre outra técnica textual. Essa tem que ser usada com um pouco de cuidado na prova de redação do Enem, já que a prova do Enem pede uma redação dissertativa argumentativa. Mas para a vida você pode se basear nessa técnica na sua comunicação no dia a dia, para conseguir dar bons exemplos, para conseguir desenvolver histórias e se comunicar de uma forma geral. Vamos falar sobre a técnica do storytelling. É um termo em inglês que significa contar histórias. Essa é uma técnica usada para contar uma história a partir de um enredo bem elaborado. O cinema, o documentário, as séries, os livros e principalmente o jornalismo usam e abusam, no bom sentido, do storytelling para contar a sua história de forma concatenada, com início, meio e fim, para que a pessoa que está lendo, assistindo, ouvindo, entenda toda uma narrativa sem se perder. Ou seja, o storytelling é muito bom para ser usado em enredos longos, como filmes, como séries, como documentários. Por quê? Porque quando a gente escolhe um personagem, quando a gente escolhe uma história para ser o centro de toda a trama desenvolvida, isso facilita para que o espectador não se perca no meio do caminho e não perca o fio da meada da história, não deixe passar nenhum detalhe importante. Através do storytelling, quando a gente foca em um personagem para poder contar a nossa história, a gente ganha a atenção do espectador também, porque pessoas se identificam com pessoas, pessoas se identificam com histórias, porque histórias são exemplos, são interessantes. É da natureza do ser humano querer ver histórias, principalmente quando elas acontecem através da personificação, ou seja, as pessoas são os centros do nosso storytelling. E é justamente por isso, por as pessoas se identificarem com outras histórias, que o jornalismo sempre busca trazer um personagem, trazer alguém como exemplo dentro do seu material jornalístico para seguir contando sobre alguma coisa. Quem nunca viu uma reportagem que começa falando sobre a história da família de Dona Maria e seu João para chegar até, por exemplo, a notícia de que a farinha de trigo que faz o pão aumentou? É assim que a gente constrói os enredos, é assim que a gente coloca no jornalismo, eu digo a gente porque sou jornalista, é assim que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam como a economia, política, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, trazendo exemplos através do storytelling. E não é só o jornalismo que faz isso. Hoje o marketing usa muito, na verdade sempre usou. A publicidade sempre usou muito do storytelling para poder conquistar os seus consumidores. E o marketing de conteúdo, que é a nova forma de se fazer marketing, de se fazer propaganda, né, a mais moderna, vamos dizer assim, para tentar não errar muito do significado real. Então, o marketing digital usa bastante do storytelling também. E não só o marketing, como eu falei, cinema, documentário, enfim. Essa técnica
de a gente contar histórias através de pessoas por roteiros, ela é infalível para te ajudar numa boa comunicação. Afinal, se os profissionais fazem assim, por que a gente não pode fazer também no nosso dia a dia? Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau, até mais! Olá, tudo bem? Estamos de volta no nosso curso de atualidades. Queria lembrar vocês que a gente está estudando a formação da União Soviética de lá, né, da Rússia czarista, passando pela União Soviética e chegando até a Federação Russa, a fragmentação do mundo socialista e todos esses processos que incluem a Guerra Fria, a Revolução Bolchevique. Então vamos nessa. A gente já conversou um pouco sobre a Rússia pré-revolucionária e eu queria conversar hoje um pouco com vocês sobre o processo que vai levar até a efetivação do modelo socialista, do primeiro grande modelo socialista na Rússia, em 1917. Lembrar vocês que em 1905 a Rússia passou por uma revolução interna. Essa revolução, chamada de Revolução de 1905, é conhecida pelos historiadores como o Ensaio Geral, a preparação que levaria até a Revolução Bolchevique de 1917, como se fosse um ensaio mesmo, um treinamento. Embora os milhares de mortos, embora tenha acontecido uma convulsão social interna na Rússia, o czarismo tenha vencido a Revolução de 1905 e reprimido os movimentos revolucionários. Por outro lado, é bom lembrar de que o czar percebeu que precisava fazer algumas concessões. Uma dessas concessões foi a criação da Duma, a Duma Legislativa, o parlamento russo, diminuindo um pouco a força do absolutismo czarista na Rússia. Mas como em qualquer regime que vigora dentro de uma sociedade desigual, a Duma, o parlamento russo, acabou virando uma ferramenta das elites, daquela burguesia em ascensão na Rússia na época. Foi necessário às massas criarem seus próprios mecanismos de representatividade. É assim que nascem os sovietes, ou conselhos operários. Esses sovietes, eles tinham um papel de representação das camadas populares. Não era um sindicato do formato tradicional que a gente conhece. Eram realmente assembleias do povo. Daí vem a expressão soviético, né? A União Soviética vem exatamente daí. Queria lembrar vocês que é mais ou menos neste momento, anos depois, que inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Queria lembrar vocês também de que a Rússia, ela entra na guerra com um claro interesse imperialista, aumentar seus territórios, suas áreas de controle, suas zonas de influência, apoiado pela própria burguesia russa. O czar dá início à participação no conflito, junto da chamada, Tríplice Entente, ao lado aí de Inglaterra, França, para lutar contra a Áustria, a Alemanha, que eram os países que faziam parte da Tríplice Aliança, mas foi um fiasco militar sem precedentes. Se a ideia da Rússia era conquistar territórios e avançar, foi muito ruim. A crise econômica se alastrou pelo país e, ao mesmo tempo, isso vai acelerar a queda do czarismo. Queria lembrar vocês que, em meio a esse processo da guerra e a insistência do czar de comandar as tropas de forma absolutamente incompetente, acontece o primeiro esboço de transformação. Em fevereiro de 1917 acontece a Revolução Burguesa. Lembram lá dos menchevistas? Pois é, aliados com a burguesia e tentando atrair camponeses e operários, alegando que essa revolução, que levaria ao fim do czarismo, provocaria uma distribuição de renda na Rússia, que ia conseguir tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, fazer uma grande reforma agrária. Eles conseguem o apoio dos setores e derrubam o regime czarista em fevereiro de 1917. Mas não dividem bolo de riqueza coisa nenhuma, não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial e mantêm as estruturas mais ou menos da mesma forma. O príncipe Lvov, que assume temporariamente, e o Kerensky, líder desse governo provisório, acabam perdendo o apoio popular. Em meio à crise econômica, a participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial, crescem as forças de oposição. A essa altura, inicia-se a conclamação das massas dos sovietes sob a liderança dos bolcheviques, usando as chamadas teses de abril. Olá, a terra aos camponeses,
as fábricas aos operários e a paz aos povos. Assim, rapidamente os bolcheviques conseguem mobilizar os sovietes, organizar as forças revolucionárias e em outubro de 1917 efetiva-se o que nós conhecemos como Revolução Russa ou Revolução Bolchevique. Vocês estão vendo imagens históricas aí que eu acho impressionantes, né? Então, e também está o texto, vocês estão vendo aí, né? O colapso do Estado, o descrédito dos setores moderados, o ativismo dos bolcheviques, a participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra, tudo isso junto conseguiu fazer com que Lenin, liderando os bolcheviques, Lenin, líder dos bolcheviques, lembram? Ele consegue criar o primeiro regime socialista da história. A Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique de outubro no nosso calendário, né? Novembro no calendário ortodoxo, transformando assim a Rússia num regime socialista. Aí você está se perguntando assim, Ricardo, o que foi feito da família do czar? Foram colocados em uma prisão domiciliar, né, numa dacha, numa casa de campo, e depois foram executados. Você sabe que nessa história toda, né, da execução da família real russa, dos Romanov, Nicolau, sua esposa e suas filhas e seu filho, Alexei, existe toda uma história aí envolvida em muitos mistérios. É nesse trâmite que aparece aí a figura meio mítica do Rasputin, né? Uma espécie de bruxo, conselheiro, uma figura bem heterodoxa mesmo dentro do cenário político da Rússia nessa época. Ele, que já tinha sido assassinado anos antes, volta à tona sobre a alegação de que teria salvo a princesa Anastácia. Essa história, se você tiver interesse, pesquise depois, porque deu pano para manga. Deu filmes, minisséries, livros, Anastácia, a Princesa Esquecida. Gente aparecendo dizendo que era Anastácia, que foi libertada pelo espírito de Rasputin no meio da noite, antes da execução. Eu sinto muito acabar com o sonho de muitos aí. Mas tudo isso é mera teoria conspiratória, né? A Anastácia foi executada junto com a família, um momento lúgubre assim, né, da história da Revolução, da história do processo revolucionário. Dizia Lenin que foi das decisões mais difíceis dele, mas o que vale mesmo é que, de forma brutal, a família czarista foi executada para evitar que houvesse ainda esperança dos setores czaristas com o possível retorno dos Romanov ao poder. Esse texto é muito bacana, pessoal, de um historiador que eu respeito demais. É uma comparação que é feita entre a Revolução Bolchevique, de outubro de 1917, e a Revolução Francesa, de 1789. Olha que bacana. Assim como a Revolução Francesa, de 1789, foi um modelo clássico de revolução burguesa, que desmantelou a velha ordem feudal e aristocrática, criando as condições para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Hobsbawm diz que a Revolução Francesa varreu para debaixo do tapete da história definitivamente as antiquárias medievais. Eu gosto muito dessa abordagem. A Revolução Russa é considerada o modelo clássico de revolução proletária, de revolução popular, que destruiu a ordem burguesa e capitalista e lançou os fundamentos do primeiro Estado socialista da história. Bacana, né? Mas você pensa que foi assim? Mágico? Lenin liderou os bolcheviques, derrubou e aí se estabeleceu o regime socialista na Rússia? De jeito nenhum. Esse processo foi muito longo, né? Lembrem-se de que se a vitória da Revolução Bolchevique, da Revolução de Outubro, da Revolução Vermelha, trouxe, por um lado, o fim do czarismo, o estabelecimento de um governo, a coisa não foi tão fácil. A primeira medida de Lenin, de todas, foi tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Assina com a Alemanha um tratado de Brest-Litovsk. Esse armistício retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial com enormes prejuízos territoriais. Territórios como Letônia, Estônia, Lituânia, territórios que só seriam recuperados pela Rússia muito depois, né? Bem depois, já no processos posteriores da história. E apesar desse imenso prejuízo territorial, isso garantiu o armistício para a Rússia, ou seja, a retirada da Rússia da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra, galera, porque a guerra interna continuou. Foram anos ainda de uma luta interna, de uma guerra civil, que colocou de um lado o Exército Branco, que representavam as forças antirrevolucionárias,
menchevistas, burgueses e mercenários pagos pelos capitalistas do mundo para tentar sufocar a Revolução Bolchevique dentro da própria Rússia. E do outro lado, o Exército Vermelho, liderado por uma figura bem emblemática, a gente vai falar muito dele na próxima aula, que é o Leon Trotsky, que era o Exército Vermelho, que tinha como objetivo garantir a vitória da Revolução Bolchevique e estabelecer, assim, definitivamente o primeiro regime socialista no mundo. Queria lembrar vocês que o Exército Vermelho acabou saindo vencedor, estabelece-se, assim, a vitória definitiva do bolchevismo e, a partir daí, vai nascer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, a partir daí vão surgir outros estados socialistas que, no bojo da Revolução Bolchevique, também se convertem ao discurso marxista, ao modelo marxista. A Rússia passa a ser uma das repúblicas socialistas soviéticas. Ô Rick, me diz uma coisa aqui, Rússia e União Soviética é a mesma coisa? Não. O que é maior? A União Soviética. A Rússia é a líder, mas é uma das repúblicas socialistas soviéticas, entenderam? Então, assim, a União Soviética abrange outras repúblicas socialistas soviéticas. E aí, Ricardo? E a partir daí, com a vitória do Exército Vermelho, como foi o processo com o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? O que vem pela frente? Ah, cara, isso é assunto para nossa próxima aula. Paz e luz para vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos retomar nossa aula falando sobre a aplicação do Teorema de Tales. Na última aula falamos sobre o quê? Que o Teorema de Tales é uma proporção matemática, ele implica uma proporção matemática, onde eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. E aí eu vou mostrar para vocês agora, gente, um exemplo no dia a dia, como é que pode ser aplicado no Enem. Ele pode dar um mapa de uma rua, de ruas de um bairro, algumas ruas transversais, outras paralelas, e você aplicar o Teorema de Tales. Tranquilo? É um contexto que pode cair no Enem. Então veja essa questão aqui que eu mostro para vocês. Ó. Ele mostra o contexto de ruas transversais e paralelas, não é isso? E ele te dá o valor em cima, 80, não, numa das transversais 80 e 90, e na outra transversal 60 e x. Então eu posso arrumar uma proporção aí, concorda galera? Eu posso arrumar o quê? 80 está para x, não é isso galera? 80 não, pessoal, 60, que é a parte de baixo, e lá em cima 80 está para 90, certo? Podia cortar o zero, professor? Pode sim, gente, ou assim ou assim, vou cortar o zero aqui, tá? Então vamos lá, meios extremos, 8x igual ao quê? 60 é isso aqui, 540, 9 vezes 6, 54. E aí você vai fazer essa divisão básica aí, tá? 540 por 8, aqui dá 7,56, né? Não, 7, não, 6, 48 sobre 60. Aí aqui desce o zero, né, gente? Vai dar o quê? 7,56, sobra 4, 40. Então você vai ter 67,5. É o valor de x do pedaço daquela rua. Então isso é uma aplicação de Tales que o Enem pode colocar como mapa de uma rua, de um bairro, e você aplicar Tales. Tranquilo aí? Gente, nosso segundo momento de aula, nós vamos falar um pouco sobre o que? Polígonos. Pessoal, o que são polígonos? São linhas, estamos chamando de linhas poligonais fechadas. Mas, professor, o que seria uma linha poligonal fechada em relação aos polígonos? Gente, linha poligonal fechada é toda a figura geométrica plana que você conhece aí, convexa ou côncava. O que seria isso? Um triângulo. O exemplo, um triângulo é um polígono. Um quadrilátero, um quadrado, um retângulo, né? Um pentágono, regular ou não, certo? Certo? Então, no caso aí são polígonos. Então, polígonos são que? Linhas poligonais fechadas, né? Sendo regulares ou não. E por que o senhor falou em regular, professor? Eu falo em polígonos regulares ou não, gente. Regular é quando todos os seus lados são iguais, medidas iguais. Polígonos irregulares quando as suas medidas são totalmente diferentes. Então, um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, é um polígono regular. Mas um triângulo qualquer, com um lado A diferente do lado B, diferente do lado C, medidas diferentes, aí é um polígono irregular. É um triângulo, é um polígono, mas irregular. Beleza aí? Então aí, gente, mostrando para vocês aí algumas classificações aí. Estão vendo aí na tela? Triângulo, quadrilátero,
quer dizer, pentágono, né, gente? Decágono que é 10, octógono que é 8. Vocês também têm um decágono que é 11, dodecágono que é 12. Vocês também têm icoságono que é 20. E aí tá, claro que não é obrigado vocês decorarem isso, tá, gente? O que é que o vestibular quer de vocês, principalmente o Enem? Quer saber se você conhece alguns conceitos básicos das propriedades de diagonais e soma dos ângulos internos. Bem cara de prova, é isso que eu vou mostrar para vocês. Diagonais e soma dos ângulos internos, tranquilo? Então, passando aqui para vocês, ó, é o que eu falei agora. Soma dos ângulos internos nós chamamos de SI, um ângulo interno nós chamamos de AI e diagonais vamos chamar de D. Como é que eu obtenho isso, professor? Vamos lá, gente, obter? Gente, aqui, por curiosidade, estou mostrando a vocês alguns polígonos. Por que esses polígonos são regulares que eu estou mostrando a vocês? Porque tanto o triângulo que vocês estão vendo, o quadrado, o pentágono, hexágono, heptágono e os outros mais, as medidas desses lados são todas iguais. Então são regulares. Mas como eu falei a vocês, não é obrigado a ser regular. Porque você pode ter um triângulo, né? Você pode ter um trapézio, que é um quadrilátero. Um trapézio é um quadrilátero, mas não são medidas iguais. Beleza? Aí no caso são polígonos irregulares. Então, como eu falei a vocês, qual é a pegada do vestibular de vocês? Essas duas fórmulas aí, ó. A forma da soma dos ângulos internos, n-2 vezes entre parênteses vezes 180 graus, e da diagonal n vezes n-3 dividido por 2. Quem é esse n, professor? Gente, esse n nada mais é do que medida do lado. Quantos lados tem? O triângulo tem 3 lados. O quadrilátero tem 4 lados, 5 lados, só é substituir pela quantidade de lados. N é a quantidade de lados. De maneira bem lúdica aqui. O triângulo, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo, gente? Professor, sei de cabeça. Se você não sabe, triângulo tem quantos lados? Triângulo tem 3 lados. Então a forma da soma aí, olha a fórmula lá, ó. SI é igual a N menos 2 vezes 180. O que é que eu vou fazer, galera? Então, vou fazer isso aqui para vocês, ó. Ver o que acontece. SI é igual a 3 menos 2 vezes 180. Por quê? Porque tem 3 lados no triângulo. Aqui vai dar 1, né, galera? 1 vezes 180 continua dando 180 graus. De boa? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja, 180. E se ele pedisse o quadrilátero? Jogava aqui 4 menos 2 dá 2, vezes 180, 360. Se fosse um pentágono, 5 menos 2, vezes 180. Beleza aí? E por que no triângulo não existe diagonal, galera? Por quê? Gente, diagonal tem que ser de um vértice a outro, mas os vértices não podem ser em sequência. Dá uma olhadinha aqui, ó. Diagonal passa por dentro. Como é que eu vou passar por dentro de uma diagonal, de um vértice a outro? Já o retângulo tem, ó. Daqui para cá eu tenho uma diagonal, daqui para cá eu tenho uma diagonal, 2 diagonais, certo? Então naquela forma diagonal que vocês estão vendo aí, nessa forma diagonal aí, eu posso aplicar para achar diagonais de qualquer figura. O triângulo não tem, porque se você colocar na forma diagonal aí, 3, né? Que a fórmula é n menos 3 menos 3 por 2, aqui vai dar 0. Se aqui der 0, 0 vezes 3 dá 0. 0 por qualquer número, no caso 2 vai dar 0. Por isso de triângulo não tem diagonal. Eu mostrei a vocês. Não tem como traçar diagonal aqui por dentro de um vértice a outro. Não temos. Beleza aí? Fechou? Então aqui, gente, deixo para vocês uma dica. Provavelmente a prova do Enem vai ser questões teóricas sobre esses conceitos de diagonal, conceitos de soma dos ângulos internos. Então, se a prova do Enem é teórica, trago para vocês aí, dá uma olhadinha aí, uma questão teórica simulada de Enem, onde ele pergunta, gente, qual é a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Aí, letra A, os triângulos não possuem diagonais? Opa! Já era, o triângulo não possui diagonais. Por quê? Não tem como traçar diagonal interna passando por dentro do triângulo. Impossível. Nós mostramos na figura hoje e mostramos também pela fórmula. 3 menos 3 vai dar 0. Nunca ia gerar uma diagonal ali. Letra B. Uma diagonal de um polígono qualquer, segmento de reta que liga dois vértices. 2 de seus vértices. Uma diagonal? Não, gente. 2 de seus vértices não. Depende. No triângulo, o que são vértices? Isso aqui é vértice, aqui é vértice, aqui é vértice. Se eu ligar isso com isso, vai dar uma diagonal? Não, eu não posso fazer uma curva. Então não é a resposta. Letra C. Um ângulo externo é um polígono cujo o ângulo que pertence a ele que não seja um ângulo interno? Não necessariamente, gente. Um ângulo externo de um polígono regular é qualquer ângulo que pertence a ele que não seja um ângulo interno? Não. Você pode ter um ângulo, um polígono que não seja externo desse mesmo polígono. Beleza?
Aí vamos letra D. Os quadrados possuem apenas uma diagonal? Não. O quadrado tem a mesma logística de que, galera? Olha lá. Tem duas diagonais. Não só uma. Letra E. Os retângulos e os quadrados possuem um número diferente de diagonais? Não. Tanto o quadrado como o retângulo possuem duas diagonais. Eu estou mostrando por desenho, mas você podia fazer pela fórmula. N vezes N menos 3 por 2. O quadrado tem quantos lados? 4. No lugar do N, coloca 4 e você vai descobrir a quantidade de diagonais. Certo? Que serão duas. A resposta é duas diagonais. Beleza aí, galera? Então, atentem, se preparem para questões teóricas do Enem em relação a polígono. Quantidade de diagonais, teoria sobre diagonais, sobre o ângulo interno, soma dos ângulos internos, pode cair. Ou aplicação da forma do ângulo interno, da soma, SI. E eu termino com vocês com essa frase aqui, ó. A frase Galileu Galilei. Não se pode ensinar alguma coisa, não se pode ensinar alguma coisa a ninguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo. Então, no caso, um professor pode te dar um caminho, mas aprofundar naquele caminho ou galgar caminhos para a tua melhor condição de vida só depende de você. Beleza? Um forte abraço, professor Alan César, e até nosso próximo encontro no TV Enem. Valeu, galera! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aqui se encontra o seu professor Paulo Rossi, para juntos falarmos sobre a herança sexual. Vamos então falarmos um pouco sobre essa herança que está associada aos cromossomos sexuais, que nós chamamos de herança alossômica. Porém, eu preciso que você saiba, antes de falar da herança sexual, de que na célula humana existem 46 cromossomos. 23 de origem materna, 23 de origem paterna. E que esses cromossomos vivem pareados e que nesses pares, aqui número 1, 5, 10, existem então cromossomos classificados como autossômicos e cromossomos classificados como sexuais. Quem são os cromossomos autossômicos? O par número 1 até o par 22. Eles são responsáveis por estruturas corpóreas que não estão limitadas àquilo que seria estrutura sexual. Então, por exemplo, a altura, a cor do cabelo, o formato dos olhos, estruturas corpóreas que tanto homem quanto mulher apresentam, certo? Então, esses genes que são responsáveis por essas informações estão alojados aqui nos cromossomos autossômicos. Aquelas informações que são típicas de homens e de mulheres estão nesse par número 23, que é o famoso cromossomo, os cromossomos sexuais. Para as mulheres apresenta-se X de origem feminina, X de origem masculina, formando o seu cariótipo X e X. Para os rapazes, X e Y, X de origem feminina, Y de origem masculina. Então, na construção do sexo dentro de uma fecundação, quem determina é o gameta masculino, porque ele tem variedade. Se você olhar então atentamente, os genes que estão localizados nos cromossomos autossômicos, eles vão então produzir características que não são sexuais. Porém, existem influências, limitações dos cromossomos sexuais nessas expressões. Exemplo, eu tenho ali a herança influenciada pelo sexo. Genes que estão localizados em cromossomos autossômicos que sofrem influência dos hormônios sexuais. Se você olhar atentamente aí para a minha carequinha, já está surgindo a calvície, essa herança influenciada pelo sexo. Isso quer dizer, então, que a estrutura genética do meu cromossomo autossômico está sofrendo influência dos hormônios sexuais produzidos a partir dos genes que estão armazenados nos cromossomos sexuais. Então, a pessoa, ao desenvolver essa herança influenciada pelo sexo, vai ter variação. Tanto homem quanto mulher apresenta esse gene, mas o corpo do homem tem mais testosterona do que o corpo da mulher.
Isso modifica a expressão genética. O homem, para ser calvo, para esse tipo de calvície, ele vai ser tanto cesão-cesão, quanto cesão-cesinho, ele vai ser calvo. Ele só não será calvo na informação recessiva, cesinho-cesinho. Já as mulheres, esse gene sofre pouca influência, porque ela só vai ser calva se ela for cesão-cesão, tornando esse fenômeno tanto quanto raro dentro da estrutura feminina. Porque se ela for heterozigótica, cesão-cesinho, ou se ela for cesinho-cesinho, ela não será calva. Então prova que esse gene, que é dominante no homem, vai se comportar como recessivo nas mulheres. E nós temos a herança limitada ao sexo. Genes que estão em cromossomos autossômicos, mas que estão acontecendo apenas em homens ou em mulheres. A herança influenciada acontece nos dois. A herança limitada ao sexo acontece só em homem ou só em mulheres, como é o caso dos homens, que têm desenvolvimento grande dos pelos na região da face. Em relação às mulheres, desenvolvimento da glândula mamária, formação da glândula mamária e também o desenvolvimento do quadril é algo peculiar. Apesar dos homens terem esse gene, somente as mulheres desenvolvem essa característica. E chegamos então às discussões sobre essa herança chamada de sexual. Porque vai acontecer essa diferença e eu peço a sua atenção. Os cromossomos sexuais, eles podem ser X ou pode ser Y. X e Y tem essa região aqui em vermelho que é homóloga, ou seja, aqui tem um conjunto de poucos genes que apresentam dominância e recessividade entre si, ou seja, eles se manifestam em igualdade, apesar de estar no cromossomo sexual, tanto o homem como a mulher pode manifestar esses genes em igualdade. Porém, existe essa herança ligada ao cromossomo X, que vai acontecer com maior frequência nos rapazes, porque como vimos no começo da aula, o homem tem apenas um X de origem feminina. E como esse setor aqui, esse braço cheio de genes, não tem uma parte homóloga Y, então o que o homem herdar do gameta feminino vai acabar desenvolvendo em seu corpo. Outra parte aqui, ó, em Y, que não tem homologia em X, também vai estar restrito ao que acontece no homem. Logo, olhando para os cromossomos sexuais, nós teremos a herança pseudo-autossômica, que é essa que acontece na região homóloga, a herança ligada ao cromossomo X e a herança restrita ao sexo. A herança parcialmente ligada ao sexo ou pseudo-autossômica se comporta como o monohibridismo, que a gente já discutiu em outras aulas sobre a genética. Mas essa herança ligada ao cromossomo X, que antigamente falava de herança ligada ao sexo, é uma herança que vai acontecer com maior frequência nos homens. Por quê, professor? Porque o homem recebe o X do óvulo e o Y do espermatozoide. Como uma boa parte do X não tem homologia no Y, o que ele herda da mãe acaba se manifestando em sua estrutura fenotípica. Exemplo, o daltonismo. Representamos o daltonismo com a letra D e sempre colocamos o X embaixo porque ele é transmitido no cromossomo X. Então, uma mulher normal, ela pode ser XDzão, XDzão. Quando você escutar no vestibular que a mulher é portadora, é porque ela é heterozigótica para o daltonismo. XDzão, XDzinho. Observe que ela tem um X de origem materna, outro de origem paterna, e por isso ela só vai ser daltônica se ela for recessiva, tanto para o X de origem materna como para o X de origem paterna. Ok? Já os rapazes não. Ele vai receber o XDzão da mãe. Como ele não tem uma parte homóloga Y, esse gene Dzão vai torná-lo daltônico, enquanto que para ele, o XDzão deixará ele normal, enquanto que o XDzinho deixará ele daltônico. Refazendo a minha informação. Se o homem herda o XDzão da mãe, ele vai ser normal. Se ele herda o XDzinho da mãe, é que ele vai ser daltônico, ok? Nessa construção, podemos ainda observar nesse quadro que uma mãe portadora
da estrutura ligada ao X, ela pode formar filho normal, como também ela pode formar uma filha portadora e um filho afetado. Por quê, professor? Esse filho acabou herdando no cromossomo X o gene recessivo. E esse gene recessivo, por não ter a informação genética homóloga no Y, vai se manifestar. Então nós temos ainda a hemofilia, que é uma outra tipificação de herança ligada ao cromossomo X, que é mais comum entre os homens. Então, no sexo masculino, o homem vai ser normal se ele herdou XH, esse H é de hemofílico, lá do corpo da mãe. Se ele herdou da estrutura gamética da mãe XH, ele vai ser hemofílico, então ele não tem outro pareamento em Y. Já as mulheres, para serem hemofílicas, devem herdar XH da mãe e XH do pai. Isso torna mais difícil de acontecer dentro da dinâmica da reprodução. A mulher pode ser XH normal, não é hemofílica, XH, ela vai ser então portadora, mas não vai ser hemofílica porque o gene dominante não permite a hemofilia. Para quem não sabe, a hemofilia é aquela enfermidade genética que dificulta o processo de coagulação do sangue, que é uma reação química sanguínea que bloqueia os possíveis sangramentos e lesões que estão acontecendo nos vasos dentro do corpo humano. E aí chegamos à herança restrita ao sexo, que é a herança holândrica, porque ela só acontece nos homens. Por que, professor? Esses genes estão localizados na parte não homóloga que Y tem em relação a X. Então, somente os homens apresentarão. Exemplo desse tipo de herança, a produção da masculinidade, que está restrita ao crescimento do saco escrotal, à formação do testículo, e essa produção em elevada quantidade de testosterona está aqui armazenada nessa herança do cromossomo Y, que nós chamamos aí essa sigla de TDF ou SRHY, que é a sigla desses genes que estão localizados na herança restrita ao cromossomo Y. Então, se a herança é restrita ao sexo masculino, todo homem afetado é filho de um homem também afetado. Todos os seus filhos serão afetados, mas suas filhas serão normais. Por quê, professor? Porque as meninas não herdam Y do pai, as meninas herdam X do pai. Então, lembre, a herança vinculada ao sexo, ela pode ser pseudoautossômica, quando acontece para os dois sexos. Ela pode ser ligada ao cromossomo X, quando é mais comum acontecer no sexo masculino. O daltônico XD é normal, XD é daltônico para o homem, certo? O processo de hemofilia acompanha a mesma linha de raciocínio. As mulheres, se forem XH, H, elas não são hemofílicas, mas os homens, se herdou esse XH de origem feminina, será normal, mas se ele herdou o XH, ele vai ser hemofílico. E a herança holândrica ou restrita ao sexo, ela só acontece nos homens porque somente o homem tem Y e as mulheres não apresentam. Ok? Um grande abraço, um beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima. Valeu, galera, aquele abraço. Você olhando ao seu redor e pensando quanta coisa você aprendeu hoje, continue seguindo a gente no Instagram, @TVEnem, no YouTube, canal Escritório do Pensamento, na TV a cabo, na TV aberta e na nossa plataforma exclusiva, tvenem.com.br. Paz e luz para você.